Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Na graça? Então, os que me acompanharam lá nos Estados Unidos, né, pelo menos alguns devem ter lembrado de orar por mim. Eu fui para estar com algumas famílias, alguns pastores que eu cultivo, né? A Isabel e eu cultivamos relacionamento com algumas famílias lá. Então, eu fui para estar com eles, uma espécie de pastoreamento assim, uma vez por ano. E também divulgar o livro em inglês e espanhol, está na Amazon, e precisava então tornar isso mais ou menos público. Passei por algumas igrejas e duas emissoras de rádio, não sei, alguém deve ter visto algum trecho de uma entrevista. Quem viu? Vamos lá. Aí, quase não viu. Está no YouTube. Tem mais coisas lá. Aí eu vou aproveitar para fazer o comercial. Entra lá, se inscreva também, é bom. Para o que está lá, né? Quando tem pessoas que se inscrevem e curtem lá, ele ganha um certo status assim. E de fato eu considero muito importante o que está lá. Eu não gravo muito, eu gravei uma série que considero a série da minha vida, que é o Plano da Redenção, está lá. Então, estivemos divulgando lá nos Estados Unidos, foi muito bom. Também fiz visita para uma senhora que ela participou da tradução para o inglês. Ela já está com 88 anos, está ativa. Ela mora numa casa de idosos, porque é o melhor ambiente para ela agora. Mas ela é a evangelista, ela é a pessoa que ativa lá dentro daquela casa, e ela ficou muito feliz em receber lá uns exemplares de livro. Eu tive que levar para ela algo. Sim, ela, a dona Mary Hammonds, ela e o marido foram missionários no Brasil durante muitos anos, e o seu esposo já faleceu. E ela então voltou para os Estados Unidos, onde ela tem o melhor cuidado agora nos últimos anos da vida dela. E fiquei muito, a Isabel e eu ficamos muito felizes com a participação dela na tradução do livro. Quem traduziu foi a neta dela, e ela foi a que revisou e deu todo um toque de excelência na tradução do inglês. Os que aí não conseguem ler em português, porque alguns compraram meu livro, não leram ainda em português, ou alguns nem compraram, você pode entrar na Amazon e comprar em inglês. Aí você pode ler em inglês, tá bom? A escola, você conseguiu reproduzir? Manda lá então. Já está aqui? Escola Embaixadores. Tá bem. Eu pensei que você ia concorrer, eu ia concorrer com os outros que estavam aqui, porque tudo foi muito bem montado. Essa escola não é uma escola especificamente para missões, mas muitas pessoas que passaram pelo nosso projeto, sejam de 3 meses, de 30 dias, de 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, muitos foram para missões com o que fizeram. Aliás, o pastor Wagner, ele passou por uma das escolas de 3 semanas. Foi lá no Embu Guaçu, lá no sul de São Paulo. E ele falava assim: fiz seminário. Quem mais? O Frois, querido Frois, estava lá. Alguém mais passou por alguma das nossas escolas, além do Frois e da... está aqui a Lúcia, a Thaís, que está lá no campo, e tem muita gente aqui. Pessoal, não podemos receber todos vocês, viu? Agora, no 5 a 14 de julho, vamos receber algumas pessoas que vêm dos Estados Unidos. Inclusive, essa também era uma das razões para eu ter ido nessa data, para divulgar lá, e nunca vem muitos de lá, também não temos espaço para tanta gente, mas deve vir lá uns 4 ou 5,
Então, quem não fala bem português, pode falar espanhol ou inglês nesses dias lá na chácara. E, como eu estava falando, não é uma escola especificamente para missões, mas o conteúdo que a gente carrega, a bagagem que a gente precisa para a vida, é aquela que ressalta, que levanta, que proclama Jesus, como fizemos hoje aqui durante esse tempo de louvor. É onde o Senhor Jesus ocupa o centro da nossa vida, a sua palavra, seu ensino, seus princípios, seus preceitos e propósitos ocupando o lugar central na nossa vida. Então, somos agradecidos a Deus por fazermos isso há quase 40 anos. Começamos em dezembro de 85. Então, ano que vem já vai fazer 40 anos. Olha, eu tinha 15 anos quando começamos, viu, queridos? 15 anos de ministério. Mas fale com a gente, tem lugar para casais. Não acompanhem o Lucas. Cadê o Lucas? Ah, lá está o Lucas lá atrás. Não façam o que ele fez, não tome ele como exemplo. Olha, Lucas, desculpa. Não tome ele como exemplo, porque ele se inscreveu e foi uma tarde e uma manhã. Tá? Por favor, tire esses 10 dias. Pode chegar antes lá, 2, 3 dias antes, para você já fazer o seu beliche lá e você ajudar a gente em alguma coisa. Passe esses dias lá, tire férias da sua do seu trabalho e vai para lá. Leve as crianças, não tem problema. Leve a sua sogra, fala, tá bom, Celinha? Celinha não foi lá ainda, quem torce por ela? Mandem ela, por favor. Podem? Pastor Maurício, ela pode ser enviada para lá nesses dias? Mami, faz a inscrição dela. Amém? Glória a Deus. Estamos felizes de ver aqui o ânimo, a alegria de vocês e louvamos a Deus com vocês. Tivemos comendo uns biscoitinhos lá com o pastor Maurício e a Dani em casa esses dias. Conversamos bastante, mas não é exclusivo para eles, tá? Frois, faz dia que você não vai lá em casa. Vamos lá. Qualquer um pode ligar e falar, olha, Pedrinho, Isabel, dá para a gente comer aí aquele franguinho, né? Eu gosto de cozinhar para quem vai lá. A Isabel fica dispensada da cozinha esses dias. Se você se arrisca, vai lá, tá bom? Glória a Deus. Eu queria dar uma aula, mas eu já vou ver se não dou essa aula. Queridos, estava conversando com a Isabel, lendo e orando, e vamos lá. Lá em Êxodo, eu já escapei do Gênesis, já evoluí, né? Estou em Êxodo agora. No livro de Êxodo, no capítulo 24 de Êxodo, vou dar uma passadinha lá, versículo 8, então tomou Moisés aquele sangue, aliás, é bom ler um pouquinho antes, 6, versículo 6, Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança, e dá uma paradinha, olha para mim, você acredita que nesse momento aqui, aí estou falando como quem é estudioso, né? Como quem estuda a Bíblia, nesse momento aqui eles já tinham o livro da aliança, eles já tinham o livro da lei, no deserto, 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses de caminhar pelo deserto, Moisés escreveu a lei, já tinha o livro, eles já tinham a Bíblia deles.
E Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Tremendo. Amém? Então, o sangue da aliança. Andando rapidamente, eu falei que é uma aula, né? Jeremias 31. Você vai encontrar novamente essa palavra aliança no 31. 31 mesmo, 31, versículo 31. Eis aqui vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Está assim na sua Bíblia? Nova aliança. Por quê? Ele estabeleceu uma aliança com Abraão, ele estendeu essa aliança, ele proclama essa aliança lá no deserto com Moisés. Agora ele fala aqui de uma nova aliança com a casa de Israel. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, lá no Êxodo 12. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Eu não sei quantos de vocês gostam de ler o Antigo Testamento. Eu recomendo muito ler o livro de Juízes, os livros de 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, e você vê o tropeço, terrível tropeço do povo de Deus no Antigo Testamento, tanto que eu costumo dizer, acho que outros pregadores também dizem o mesmo, que o livro de Juízes é o mais triste da Bíblia, é o que dá mais sofrimento para a gente, porque era muita derrota, era muito problema, era muita, vou usar a palavra pesada, desgraça mesmo, na história deles, foi muito difícil. Aí Deus firma uma aliança, e ele agora, Deus, com certeza, com muita dor e peso, ele fala nova aliança, e usa a palavra aqui, usa essa palavra falando que não é a mesma, apesar de ter feito a aliança com vocês, Deus está falando para o povo de Israel lá na saída do Egito, e apesar de eu ter me casado com vocês, que é o que ele está falando aqui, não obstante eu os haver desposado, vocês anularam, vocês se divorciaram de mim, vocês anularam a minha aliança. Versículo 33 diz: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uau! Uma mudança fantástica. Sai da letra e entra para o Espírito, uma promessa, como João na carta, o apóstolo João na carta, acredito, na primeira carta, ele fala disso assim, que até nós nem teríamos necessidade de sermos ensinados, porque
essa verdade, essa lei, esse Espírito dentro de nós nos ensinaria tudo, porque é o que o Espírito Santo veio fazer. Quando Jesus, falando com os discípulos da partida dele, de deixá-los, mas não deixaria exatamente, porque ele voltaria através do Espírito Santo para eles, e o Espírito Santo ensinaria e inclinaria os seus corações para andar com ele, para entendê-lo, para a comunhão. O que nós fizemos aqui, o que nós nos propomos a fazer aqui juntos, não é? Nessa noite, amém? E o que propomos a fazer juntos aqui é aquilo que nós fazemos com nossa família, ou sozinhos, né? Muito bem, avançando então, vamos lá para a carta que alguém escreveu para os Hebreus. E na carta aos Hebreus tem uma frase que vocês já me ouviram usar aqui e falar, e que inclusive eu usei bastante no livro, que é figura e sombra. No capítulo 8 e 9 de Hebreus, então vamos lá. Nós já vimos a situação primeira, estamos aqui passando bem rapidamente, mas vamos recordar. Deus tinha uma aliança firmada com aquele povo, aquele dia lá, aquela tarde de Êxodo, capítulo 12, que o cordeiro morreu, o sangue foi derramado, eles foram libertos do Egito, atravessaram o mar, tem aliança daquilo também, e Moisés celebra aquela aliança lá no deserto com eles. Depois Jeremias fala de uma nova aliança. Jeremias está falando da aliança messiânica, né? Da aliança em que seria não mais com sangue de animais, mas com o sangue do cordeiro. O escritor de Hebreus, ele está pensando em situar os crentes hebreus dentro do Antigo e do Novo Testamento, acomodá-los com o Antigo Testamento no Novo. No Antigo Testamento, eles eram muito rígidos na lei, muito inflexíveis, uma relação muito distante com o Pai Nosso, que está nos céus. Jesus veio e quebrou aquilo, mas é muito difícil quebrar tradições, e os crentes também constroem tradições, né? O Evangelho no Brasil já tem, quando começaram a pregar o Evangelho no Brasil, talvez 200 anos, menos. Celinha está dizendo menos. A Celinha, você como boa professora de teologia, 110? Não, mas aí é muito pouco, querida. É pouco. Um pouco antes. Tem na história, no tempo da família imperial, o Dom Pedro II, ele era amigo de um médico presbiteriano, um médico ou presbiteriano ou da igreja anglicana. Ele era inglês. E esse homem porque o Dom Pedro II lia a Bíblia, ele conversava com o Dom Pedro II, então isso já foi antes, ainda durante o tempo do Brasil Império. Você está vendo como não é tão distante, mas mesmo assim, nesses 100 e poucos anos, Célia, nós já criamos muita tradição, verdade ou não? Nós já criamos, tanto que às vezes hoje, por exemplo,
tem muitas igrejas, muitas denominações, tem muitos lugares, agora nesse domingo, nesse horário, tem muitos lugares, também tem culto, mas às vezes as pessoas não conseguem se adaptar e vai numa igreja e depois ela vai numa outra, e eu não estou desclassificando isso, é que porque já temos um certo jeito de ser, uma certa tradição, uma certa... Imagina, Frois, o povo hebreu, eles todo esquematizado dentro do Antigo Testamento, com a lei, com as regras, coisas fantásticas que tem lá, mas o escritor está chamando-os para cá, para entender o que Jesus veio fazer, para sair do antigo e entrar no novo, viver o Novo Testamento, que a nova aliança é o do Novo Testamento e um novo estilo de vida. Então, no capítulo 8 e no 9, ele está chamando bastante atenção para isso. Ele começa no versículo 1 do capítulo 8 de Hebreus, dizendo: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo Jesus, se ele estivesse na terra, Jesus, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas conforme o modelo. Então, calma aí, está todo mundo já pensando, meu Deus, onde que o Pedrinho está indo? Volta, vamos voltar aqui. O Antigo Testamento está cheio de sombras e figuras do Novo Testamento. Tanto que Jesus não fez nada novo. Jesus não inventou nada, até naquele momento em que trouxeram aquela mulher adúltera e as pessoas falaram que ela deveria ser apedrejada conforme o Antigo Testamento, conforme a lei de Moisés. Todos se lembram dessa passagem. Jesus falou para eles que seja aquele que estiver sem pecado o primeiro a jogar pedra. Jesus não inventou aquilo, essa é a lei, está lá no Antigo Testamento. Então eles usaram o Antigo Testamento com ele, ele também usou o Antigo Testamento com aquele pessoal. Ele não inventou nada, ele cumpriu cabalmente tudo que estava na lei, porque é a sombra do Novo Testamento. E agora o escritor aqui de Hebreus está trabalhando com isso, falando das figuras. No capítulo 9, ele continua, vamos adiantar aqui no versículo 11 do capítulo 9. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizado mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, igualzinho como nós lemos agora mesmo ali no capítulo 8, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
Eles lá no Antigo Testamento estavam esperando a cada vez, uma vez por ano, quando isso acontecia, eles ofereciam os sacrifícios todo o ano, todo o tempo tinha sacrifício. Durante a semana toda acontecia no tabernáculo. Lá vinha o Pedrinho com a ovelhinha, brigou com a Isabel, bateu no cachorro lá, fez não sei o quê. Aí pegava a ovelhinha e ia lá para confessar o pecado lá na porta do tabernáculo. E morria o cordeiro, mas o Pedrinho ficava esperando o ano inteiro para que esse sangue ali, ele já sabia, pelo menos deveria saber, que aquele sangue não era suficiente para remissão do seu pecado. Está me acompanhando? O Pedrinho ficava esperando até o dia do perdão, quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, que somente aquele dia do ano ele entrava lá. E todo Israel estava esperando para ver o que ia acontecer, se o Senhor ia ou não aceitar aquele sangue como pagamento, da culpa. O salário do pecado é a morte. Então, o sumo sacerdote, quando ele entrava lá e ele aspergia o sangue daquele animal que morria naquele dia, morria mais que um, mas tinha um animal da expiação, e que ele aspergia o propiciatório, e continuava vivo, o sumo sacerdote continuava vivo. Já conhece a história, que ele levava até um sininho fazendo ruído enquanto ele estava movimentando, e uma corda, caso ele caísse lá, o Maurício puxaria ele de volta aqui. Então saía de lá como figura já da ressurreição de Cristo, entrando e saindo, saía de lá, e todo Israel explodia em alegria, porque o sangue foi suficiente, e todos os que levaram, todos os que confiaram no sangue derramado naquele ano estavam então aliviados. Uau! Graças a Deus por sua graça perdoadora. E aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Jesus fez exatamente isso que o sumo sacerdote fazia todo ano, só que Jesus fez uma vez por todas. E ele não entrou na sombra, mas no verdadeiro, no céu. E ele entrou lá, por isso que ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E aí tem o número 3 aí, que o tabernáculo também tem as 3 partes, né? A morte ali no altar do sacrifício, depois tem a bacia da santificação, depois tem o santuário lá dentro da consagração. Aleluia, amém. Avançando então, o escritor de Hebreus chega no capítulo 11 e ele começa a falar dos irmãos do Antigo Testamento, né? Os irmãos, ele fala no início do capítulo 11: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Talvez, Maurício, a gente lê esse versículo, pensa mais no Antigo Testamento, porque eles estavam, olha só, eles sacrificavam lá, levava o cordeiro, confessava seu pecado, colocava a mão na cabeça do cordeiro e confessava: eu, Pedrinho, sou pecador, violento, sem vergonha,
e transgressor da tua lei. E ele tinha que, exatamente o que está aqui, ele tinha que ter a convicção do que ele não estava vendo, porque o que estava ali era figura do real, do que viria ainda a acontecer. E ele tinha que estar convicto e também certo disso, esperando aquilo lá. E o escritor de Hebreus faz-nos esse grande favor de colocar essa lindeza aqui, esse poema maravilhoso que é essa frase e o texto todo. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí vem, pela fé Abel, pela fé Enoque, e aí vem o versículo 6, de fato, sem fé é, como está escrito aí? De fato, sem fé é, pode falar de novo? Impossível, impossível. Aliás, aqueles mesmos que estavam lá aquele dia em que Moisés lê, asperge sangue sobre eles, né, e sobre o livro da lei, morreram no deserto por serem incrédulos, porque ali era no início. Ficaram mais 38 anos depois daqueles dois, andando em volta por preço da incredulidade. Então, parece que o autor dá até uma brecadinha e fala, de fato, sem fé é impossível. Pedrinho, sem fé, meu irmão, é sombra. Dá para pensar nisso? Sem fé, estamos fora da realidade. Estamos apenas na sombra. Eu gosto de imaginar isso que estamos falando aqui. Os que estavam lá, é como aquele que estava lá na porta, sacrificando o animal lá, olhando o sumo sacerdote que entrou levando o sangue lá no Santo dos Santos, voltando vivo de lá, glória a Deus, ressuscitou o sumo sacerdote, está vivo, Deus perdoou a nós todos. Ele estava lá olhando para o futuro, para algo que aconteceria. Nós estamos lá na outra ponta já, olhando para trás. Os que estavam lá, eles corriam severo risco de se acomodar com a sombra, ficar só com a figura do templo. O templo que nos acomoda tão gostoso aqui é figura do verdadeiro templo, amém? Figura. O templo foi derrubado, foi queimado, foi derrubado depois, até que os romanos derrubaram totalmente, que nunca mais levantaram. Figura é complicado. Então, nós corremos o risco de, já aconteceu, então agora, o que nós estamos? Eles estavam esperando o Messias, e o escritor de Hebreus está trazendo-os para dentro, trazendo-os para o Messias. Pega tudo que você tem o tabernáculo, você tem a lei, você tem os costumes, traga tudo para cá. Aqui é vivo,
Aqui Jesus é o sumo sacerdote, ele morreu uma vez por todas, o sangue do Cordeiro é o dele, ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, ele está no tabernáculo real e verdadeiro, que não foi feito por mãos humanas, não é fruto da nossa religião, nem da nossa liturgia, mas é vivo, real e verdadeiro diante de Deus. Ele então segue, não vamos ficar lendo aqui, porque a minha água vai acabar, ou seja, o tempo vai acabar. E aí vem a lista, o 7 fala do Noé, o Abraão, aí tem toda aqui dos patriarcas, vai falando, passa por Moisés, e aí vai chegar num ponto que vai falar assim, no versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. E aí vocês estão viajando, né? Vocês estão indo lá, vai lembrando dessas ocorrências, né, no Antigo Testamento. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Uma pausazinha. Muitos cristãos estão aqui nesse lugar, estão nesses vitoriosos aqui, só na vitória, apagou o fogo, se livrou, venceu, tal. Mas vamos ver o que aconteceu para frente. Era todo o pessoal da fé, viu? Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, a coisa está ficando diferente agora. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. É muito perigoso quando eu vejo hoje o risco que a igreja hoje corre de centralizarmos a nossa fé numa vida poderosa, vitoriosa, e a vitoriosa é baseada na sombra e não na realidade, porque os heróis da fé aqui não foram aqueles que fecharam a boca dos leões, mas aqueles que foram comidos também pelos leões e que passaram por açoites, prisões, foram apedrejados, provados. E nessa minha tradução aqui diz, cerrados ao meio, outras palavras, cerrados, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E tem um parênteses aqui, homens dos quais o mundo não era digno. E o mundo não é, viu? O mundo não é digno de você. Porque você é comprado por um preço inimaginável, lavado, comprado, resgatado, selado numa aliança eterna. Não, o mundo não é digno de você. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. O 39 aqui é super importante. Ora, todos estes obteram bom testemunho por sua fé. Melhor, todos estes que obtiveram bom testemunhos por sua fé, não alcançaram, contudo, a concretização da promessa. Por haver
Deus provido coisa superior a nosso respeito. Meu Deus, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você está onde eu estou? Você está vendo? Eu leio o capítulo 11 de Hebreus, eu fico, meu Deus, não fala isso para mim. Porque eu não estou nem na beiradinha desses caras. Meu Deus, que testemunho tremendo daqueles que estavam apenas na sombra. E nós o temos ressurreto. De repente, fala, mas Deus, como isso? Eles passaram por tudo aquilo. Eles não negaram a fé, eles estavam seguros. Fé, com certeza absoluta, convicção, foram cerrados ao meio, foram queimados, foram lançados na prisão. Eles deram um testemunho excelente, mas o escritor exagerou aqui. Diz que eles não concretizaram, eles não alcançaram sem nós. Meu Deus. Jesus é real. Não é figura. Amém? A frase que me chamou a atenção no dia em que eu encontrei Jesus, ou que Jesus me encontrou, a frase que eu ouvi de vários jovens assim, era: Jesus é real. Eu estava perdido, vivendo na sombra. Queridos, isso aqui a gente quase não entende isso, mas a verdade é que lá no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha de vez em quando para uma tarefa, para uma missão, e visitava alguém ou uma família. Às vezes ele usou, como esses que foram mencionados aqui nos Heróis da Fé, aqui esses homens foram visitados pelo Espírito Santo. Mas quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando ele entrou no verdadeiro tabernáculo e foi aceito, o sangue dele foi aceito como o pagamento da nossa dívida com Deus, e ele assumiu o seu lugar à destra do Pai, o Espírito Santo então pôde estar aqui em nós. Em nós. Eu estava me lembrando de uma história que aconteceu com o pastor Gustavo. Talvez eu já contei essa história aqui, mas depois dos 35 anos, quando você conta a mesma história, você é uma pessoa com a minha cavanhaque branco, assim como Frois,
conta uma história pela segunda vez ou terceira vez, você tem que fazer de conta que você nunca ouviu, tá? O pastor Gustavo, ele e outro missionário, muito loucos, eles estavam lá na Bolívia, compraram uma canoa e desceram um rio para ir para o Brasil. Eles olharam no mapa, falaram: esse rio vai para o Brasil, vamos nele. Eu estava agora esses dias lá na Bolívia, esse ano, a Isabel e eu, estávamos lá no mês de novembro, conversando com um dos nossos filhos, né, que foram para lá, sobre isso, e ele falou assim para nós agora, ele falou: olha, eles correram muito risco, eles poderiam ser mortos, desaparecer, ninguém ia saber nada deles, porque aquilo é um mundo que hoje eu não tenho coragem de fazer aquele trajeto, e esse homem fez isso na década de 60, e ele no caminho, descendo com o barquinho, a canoa, os dois descendo, pregando, falando de Jesus, falaram para eles: aí para baixo mora uma família que também é como vocês. Então eles ficaram ansiosos para encontrar aquele senhor, e quando eles chegaram lá, foram bem recebidos por ele, e aquele senhor contou uma história para eles. Aliás, eles perguntaram: como é que você conheceu Jesus? Então ele contou a história, que 2 missionários, anos atrás, foram até ele, desceram também, foram por lá visitando, evangelizando, e ele creu em Jesus, e ele recebeu uma Bíblia, e ele começou a ler a Bíblia. Olha só a diferença entre a sombra e a realidade. Ele creu em Jesus, fé simples, fé original, genuína, e aquela fé o levou a viver na realidade da vida cristã. E ele contou que ele leu lá sobre os dons espirituais, e ele passou a desfrutar do Espírito Santo, e seguramente cantar em línguas, orar por alguém que estava enfermo, e passou é real, usufruir, vamos dizer assim, abusar da graça. Um ano depois, ou 2, sei lá, tempo depois, porque normalmente esses missionários voltavam depois de muito tempo, os 2 missionários que evangelizaram ele voltaram, e quando viram ele com aquele comportamento, falaram para ele: quem esteve aqui? Como assim? Não, isso que você está fazendo é pentecostalismo. Quem ensinou você? Ele falou: não, eu não recebi ninguém aqui, os únicos que vieram aqui são vocês, e eu não recebi ninguém, mas eu tenho a Bíblia, eu li aqui, e eu creio nisso que está escrito aqui. Os 2 ficaram com tanto medo, eles não criam nos dons espirituais, eles nunca mais voltaram lá. Deus levou Gustavo Brinskens e o outro missionário que não me lembro o nome, Deus levou aqueles 2 homens para confirmar para ele. Aí falou para ele: olha, você foi cheio do Espírito Santo, como também nós experimentamos. Essa é a realidade do Evangelho, essa é a realidade da vida cristã, é por isso que você está assim. Ele chorou, aliás, eles choraram, felizes diante de Deus. Esse homem, ele tinha 2 mulheres, morava na mesma propriedade ali, as 2. Ele leu na Bíblia que o presbítero, o homem de Deus, devia ser marido de uma só mulher. Ele deixou a mais nova. Ela continuou morando lá, se sustentando da propriedade. Os filhos dela se converteram a Jesus, porque tem que ser real um Jesus desse. Tem que ser verdadeiro,
porque mudou a história deles. A graça fluindo ali. Esse mesmo homem tinha bois de carro. E ele, quando ele trabalhava com um boi, eu não sei quantos aqui já andaram com boi de carro, eu já. Então você tem que andar com uma vara, mostrando a sua autoridade, né? E também falar sério para o boi. E aquele homem tinha vários bois, carro com vários bois, e ele então gritava, dava de chicotada naqueles bois. Ele leu na Bíblia, ninguém falou para ele, somente o Espírito Santo. Ele leu na Bíblia: longe de vós toda gritaria e cólera. Ele entrou numa crise, ele falou: e agora o que eu faço com meus bois? Ele só funciona quando eu grito. Ele vendeu aqueles bois, ele amansou outros boizinhos, que agora sim ele falava manso: Chitãozinho, chororó, vai mansinho. Eu não estou brincando, queridos, essa é uma história verdadeira. Alguém que provou a realidade de Cristo na prática, na vida dele. Com certeza ele era muito manso com a mulher também, com os filhos também. A mulher era muito respeitosa com ele, seguramente. Aquilo devia ser aquele ambiente que eu ia querer chegar lá, ficar lá comendo peixe lá na beira do rio, sem sair de lá. Amém? Tem um vídeo lá que eu gravei, estou fazendo propaganda aqui, desculpa aí. Tem um vídeo lá no YouTube, Em Casa com Jesus. Estou contando um pouco da nossa história em casa. E estou lembrando lá de um homem que eu conheci lá no Nordeste. Ele, na época, isso já fazem 13 anos. 12 anos. Ele tinha 83 anos, não sei dele, né? Nada dele. Ele contou a história para mim, sentamos, conversamos, e aproveitei muito da conversa com ele, porque no tempo, ele tinha 6 anos de idade, era tempo do Lampião, ou aquele cangaceiro, e um homem, um militar, que estava escalado para ir em busca, né, a captura do Lampião, tinha um pelotão que andava à procura dele. Aquele militar venceu o turno dele, então ele foi dispensado para voltar para sua base. E ele, montado no seu burrinho, está viajando, voltando, passando ali pelo interior do Ceará. Ele procurou pouso nos moradores, mas como ele era crente, não deram pouso para ele. Isso também é um sinal de que ele não estava na sombra, mas na realidade. E a família desse homem, ele tinha 6 anos, como eu já falei, o pai dele hospedou aquele militar. Hospedar um homem de Deus, olha que coisa tremenda, que prêmio. Ele falou de Jesus e a família creu em Jesus. Aquele homem creu em Jesus quando ele tinha 6 anos de idade. Ele viveu aqueles quase 80 anos lá, quando eu o conheci. Aliás, eu não sei se eu falei que ele tinha 83, mas era 86 anos. Ele viveu aqueles 80 anos lá. Se você for agora lá no Nordeste, em determinadas regiões, você vai ver que não tem crentes.
agora, 80 anos depois. Como é que eles sobreviveram? Porque aquele pregador dormiu na casa deles e foi embora no outro dia e nunca mais voltou lá. Mas eles foram cheios da graça que o Espírito Santo derrama sobre aqueles que têm os olhos abertos para a realidade da obra que o Senhor Jesus realizou uma vez por todas. Eu amei conversar com aquele homem. Eu fiquei agradecido a Deus. Que sinal maravilhoso de pessoas que de fato têm provado e experimentado dessa graça, sem abrir a Bíblia e ir lá no Novo Testamento e ver o resultado de todos aqueles que encontraram em Cristo nova vida. Amém, queridos? Como eu gostaria de ver, eu sei que vocês também, nesses últimos dias, as coisas vão se complicando mais, estamos cada vez mais marchando para os últimos dias, não sei quanto tempo ainda, mas cada vez menos o mundo é digno de nós. E eu gostaria de ver uma igreja, não estou falando de um grupo, estou falando da igreja, a noiva do Cordeiro, nesse nosso tempo, vivendo a realidade da vida cristã. Essa semana, a Isabel e eu, a Denir e a Sueli, fomos visitar duas famílias lá em Jacutinga, Minas Gerais. Eu ouvi uma frase daquele irmão dizendo: tanto ensinamento, tanto coisa erudita, tanta profundidade, mas a vida cristã não é isso. Eu me assustei. Eu fiquei olhando para ele e falei para ele: meu irmão, você falou bem, a vida cristã é simples, queridos, é simples. A vida cristã é realidade, onde o Senhor é Senhor na nossa vida, onde o Senhor Jesus é o Senhor em nossa casa. Ele é o que nos redime, que nos restaura, que transforma, mas Ele é o que reina, Ele é o que está lá, Ele é o que nos ama, que nos abençoa, o que nos guarda, mas Ele é o Senhor, é o fermento que vai levedar toda a massa, é aquilo que é maior do que todas as outras árvores, é aquilo que vale mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Estava falando com a Isabel e eu hoje, conversando sobre várias coisas, lendo lá Neemias, e falei para ela: Neemias era um funcionário público de uma carreira fantástica, porque ele servia diretamente o rei. Mas no dia em que Deus tocou no coração dele, ele colocou a carreira dele, o emprego dele, a segurança dele, tudo em segundo plano. E quando o rei falou para ele: você me pede alguma coisa? O que você quer? O que está te incomodando? Ele falou: se eu encontrar graça, se eu encontrar favor diante de vossa majestade, ó rei, quero dar a minha vida nesse projeto. Eu quero reconstruir os muros da cidade. Eu quero ir lá. Então, eu estava falando, gente disposta é uma coisa. Nós estamos precisando de pessoas. O Espírito Santo, vou mudar. O Espírito Santo está buscando pessoas que estejam disponíveis. Amém? Disponíveis para serem seus instrumentos de amor, de salvação,
e de graça, aqui onde nós estamos e até os confins da terra, se for necessário. Pai Celeste, obrigado por Jesus, obrigado por Teu Espírito Santo, obrigado porque nos tens trazido a Ti, atraído a Ti. Atraia nossos corações plenamente, em profundidade, Pai. Queremos viver a vida simples como aquele homem lá na fronteira, lá na beira daquele rio boliviano, como aquele homem lá no sertão nordestino, onde não tinha igreja, não tinha nada, e ele sobreviveu porque desfrutou da Tua presença e da Tua graça, e o Teu Espírito Santo estava ali. Aleluia, aleluia. Seja, Pai, a Tua graça com meus irmãos, com os nossos queridos aqui, e com os queridos, Senhor, com a Tua igreja, nessa região, no nosso país. Oramos pela Tua igreja no Brasil hoje. Atraia-nos, Senhor, para Ti, que nossos olhos não estejam nas coisas sombras apenas, segunda categoria, mas, Senhor, atraídos para as Tuas mãos, para a Tua voz, para a Tua fala, para o mover do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.